Fala galera, eu sou o professor Asley, sejam muito bem-vindos ao XP Resolve, esse projeto massa que o Expliquei criou para você. E juntos nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 até hoje. No vídeo de hoje nós temos a questão de filosofia e eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção, não só na interpretação do texto, mas nas implicações que essa questão pode trazer para a gente. Vamos lá, ó. É uma questão da prova do Enem de 2014, de primeira aplicação aqui. Por que eu estou discutindo isso? Porque nós temos um texto que aparentemente não tem nada a ver, mas a gente consegue explorar a partir dele inúmeras questões que permeiam sim a ideia de filosofia. Isso é importante para vocês porque quando a gente discute sobre filosofia, a imagem que se cria na cabeça dos alunos é que se estuda basicamente a história da filosofia. E aquilo que ficou no passado, por exemplo, não nos interessa mais. Concordam? Só que a filosofia e a grande importância da filosofia é, por exemplo, através de um conhecimento passado, conseguir nos ajudar a compreender uma realidade presente. Isso é um fato. Porque, por exemplo, nesse vídeo de hoje, nós estamos discutindo sobre os principais temas da prova de filosofia, num aspecto bem temático e não a partir da história, que é a discussão, por exemplo, sobre ética. Um tipo específico de ética que eu vou comentar já já com vocês. Vamos aqui para o texto, ó. Panayotis Avos quebrou o último tabu da clonagem humana. Clonagem, tabu, vão prestando atenção nas palavras-chave. Ele transferiu embriões para o útero de mulheres que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Abre aspas. Não tenho dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer. Fecha aspas, declarou os Avos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano ou 2, mas não sei se esse é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. Veja que parece uma discussão sobre ficção científica, mas é um artigo jornalístico. Preste muita, mas muita atenção nisso. Por quê? Perceba como essa discussão, de fato, é do campo da ética. A gente está discutindo aqui sobre clonagem, que é o que diz, por exemplo, o nosso comando. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se ao quê? Veja, é uma área da ética, uma área muito rica, se a gente puder parar para imaginar, dentro da filosofia, porque a ética, e é um tipo de conceito que pode ser explorado desde a antiguidade, você vai ter discussão sobre ética de Platão até hoje, de Sócrates até hoje, por exemplo, e a ética, ela normalmente está associada a um outro termo que vocês usam bastante em filosofia, que é a espécie de moral. Moral e ética são dois termos que estão totalmente relacionados. Normalmente, a palavra moral é associada a um comportamento, a uma ação do indivíduo ou de um grupo de indivíduos. A ética, ela cai, enquanto a moral cai no campo da ação, a ética cai no campo da reflexão. É a ética que vai refletir se determinado comportamento ele é moralmente aceito ou não, se ele serve ou não serve para uma comunidade. Por exemplo, nesse caso, estamos discutindo sobre bioética, e o prefixo bio já dá a ideia de algo relacionado à vida. São inúmeros temas relacionados à bioética, muitos deles que fazem parte do nosso debate, inclusive hoje em dia, por exemplo, o tema do aborto. Veja que é um tipo de tema no qual existem argumentos pró e argumentos contrários ao aborto, inúmeros desses argumentos. A filosofia, a bioética, vai refletir se esse determinado comportamento ele é aceito ou não. Por exemplo, ele inclusive coloca que a clonagem humana aqui é crime em inúmeros países. Eu posso estar falando sobre aborto, eutanásia, eu posso estar falando sobre direito dos animais. Existem inúmeros elementos, uso de células-tronco e por aí vai. Inúmeros elementos que dizem respeito ao comportamento dos indivíduos e que são avaliados, reavaliados e refletidos no campo da filosofia. Então, o que é que ele coloca? Ó? A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras coisas, dedica-se ao quê? E aí a gente já deu, inclusive, o nosso gabarito.
a refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Percebe? Eu estou discutindo sobre ética, então a palavra-chave aqui é reflexão. E isso, normalmente, o uso desse termo ou de outro termo pode gabaritar ou anular os nossos itens. Por exemplo, relativizar, no caso da clonagem humana, o uso de valores de certo e errado, de bem e de mal. A bioética não tem esse princípio. Óbvio que a relativização pode surgir por algum personagem, mas não é essa a pergunta que é feita. Legalizar, a bioética não vai discutir se deve ou não deve ser legalizada. Ela vai refletir sobre impactos. Aí é um campo da filosofia. Se vai legalizar ou não, já é uma outra área do conhecimento, no caso, por exemplo, o campo do direito. Legalizar pelo uso de técnicas de clonagem os processos de reprodução humana e animal. Fundamentar técnica e economicamente pesquisa sobre células-troncos para o uso em seres humanos, também tangenciaria completamente o tema. E legitimar o predomínio da espécie humana, sobre as demais espécies animais do planeta. Percebe que aqui eu tangenciei completamente. O que ele está perguntando é, ele está afirmando que a clonagem é um importante assunto do campo da bioética. E essa bioética dedica-se ao quê? A reflexão sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do ser humano, não só no campo da clonagem, mas em inúmeros outros aspectos da vida. Tudo bem? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tirado todas as suas dúvidas e até logo.